eles não são donos das consciências das pessoas. Nem da própria consciência eles são donos, porque se fossem, não estavam seguindo um cara, o Flávio Bolsonaro, que fala pros outros que enfrentam o STF, mas que está sabotando a CPMI contra o Alexandre de Moraes e contra o Dias Toffoli, que foi isso que ele fez essa semana. Esse fraco que não tem consciência de si e que não tem nem verdade no que fala, esse fraco diz que controla a consciência das pessoas no sul do Brasil. Vagabundo! Vou mostrar pra ele que ele é um merda. Por isso que ele vai fugir da gente de todos os momentos. Mas ele não terá como fugir dos debates. Boa noite! Boa noite! Novamente, muito obrigado por estar aqui com vocês. Nossa espécie de segunda casa. Se São Paulo, o MBL foi fundado lá, é o local onde nós nascemos. Eu volto a falar, o Pedro aqui sabe melhor do que eu. Nós fundamos juntos um escritório mofado, num centro de São Paulo absolutamente destruído, em que ninguém esperava absolutamente nada da gente, talvez nem a gente esperasse. Um ar-condicionado sofrido que mal funcionava e um monte de sonho maluco na cabeça. Me lembro das primeiras noites que a gente passava lá tocando a campanha do Paulo Batista do Raio Privatizador. Me lembro quando a gente começa a tocar as manifestações do impeachment. Me lembro quando o Kim Kataguiri aparece pela primeira vez, chamado pelo Pedro, com uma mochila nas costas. A gente marcou uma reunião e ele apareceu com uma mala nas costas. E eu falei, por que você tem uma mala? Tô me mudando pra ficar com vocês. Eu falei, eu adotei um japonês agora? E naquele mesmo dia, ele foi dormir com a gente. Eu tive que levar ele pra casa dos meus pais, porque eu mesmo tinha perdido tudo. Tive que voltar a morar com os meus pais ali em Vinhedo. E aí a gente foi numa Saveiro, que não era cabine dupla nem estendida. Eu, meu irmão e o Kim. O Kim no meio, no freio de mão. Nada foi violado. O homem é bom. O homem é bom. E aquele cara que foi fazendo piada pra gente no carro hoje se tornou o líder do nosso partido na Câmara dos Deputados. E hoje tá cuidando. E aquele escritorinho mofado que tinha estratégias do impeachment sendo traçados ali, outros planos grandes. A gente desenhou a primeira ideia do partido em 2015. Chegamos a conversar e negociar, veja só, o maior das ironias, com o Bivar e com o Rueda. E veja só, o Bivar, dono do então PSL, disse, não vamos fechar com vocês. Pois bem, 10 anos se passaram, hoje a gente tem um partido e ele não tem mais. Maior das ironias do mundo. Mas a vida é assim, a vida tem dessas. Vencemos o impeachment da Dilma, mudamos de escritório, fomos para um galpão, vencemos na prisão do Lula e aprendemos que as pessoas não davam valor para o nosso trabalho, porque o nosso trabalho não era ele em si um projeto que apontava poder. Eu poderia passar hoje à noite com vocês apontando todo o ódio que eu sinto das pessoas que nos traíram, que nos abandonaram. E de todo o ódio que nós vamos sentir das outras traições que vão continuar acontecendo. Porque a política é sobre traição também. Especialmente num país como o Brasil, o país rei do adultério, não é? Então, isto acontece e nós não podemos negar. Dito isso, eu não guardo rancores. Porque a partir do momento que a gente entendeu que nós temos que apontar o caminho, e que nós temos o caminho, e que nós vamos construir ele com as pessoas que passaram o inferno conosco, aí a gente entendeu tudo. E tudo mudou de figura. Veja como é interessante isso. Outro dia alguém me falou, e esse alguém falou de maneira com muita sabedoria. O MBL nasceu de verdade em 2019 no Derrete MBL, no cancelamento. Foi o Russo. Porque o Russo se mudou pra lá pra trabalhar com a gente em 2019. E ele falou, mas o grande marco foi aquela operação que os bolsonaristas fizeram, que tentou prender a gente e acabar com a gente. Ali nasce o MBL de verdade. A pré-história do MBL foi fácil. O impeachment, em grande medida, a gente só acertou. As coisas aconteciam como música. Mas nós criamos a nossa identidade naquele momento, quando a gente nega aceitar a liderança falsa do homem fraco. E ao negar a liderança falsa do homem fraco, veja só, nós criamos a liderança verdadeira de homens fortes. Porque a força está no rejeitar o fraco. A força está na rejeição do caminho bobo, banal, o caminho de curto prazo. E começamos a fazer essa construção. E foi uma grande aventura. A aventura da criação do Clube MBL, que foi virar o Valete Plus da revista Valete. A criação do projeto do Livro Amarelo. A criação do projeto do partido. O partido começando a sair do papel. As coletas. Os coletores que foram assaltados. Os coletores que tomaram porrada. O dia a dia nosso no escritório.
suando frio para ter dinheiro para pagar os coletores. Nunca, em nenhum momento, a gente deixou de pagar um coletor. Nunca atrasamos os pagamentos. As pessoas doavam, tinha gente que pagava R$1.000 na bandeira para poder contribuir. Tinha gente que mandava, quando a gente falava, tô sem grana, aparecia algum moleque doando R$100. Olha, esse aqui é o dinheiro do meu lanche, eu tô mandando para vocês. As pessoas fizeram isso. E foram essas pessoas, não grandes empresários, ninguém, que estiveram conosco nesse momento. E eu falo, o momento da fundação do partido foi apenas nosso. Nenhum político estendeu a mão, nenhuma liderança estendeu a mão, nenhum grande empresário estendeu a mão. Porque nenhum deles gostaria de ver a gente como opção. E sabe por quê? Porque eles estavam certos. Eles sabem que se nós formos uma opinião, uma opção de força, uma opção de poder, nós seguiremos um caminho autônomo que ninguém vai controlar. Então eles estavam certos. Eles testaram o nosso espírito e o nosso espírito deu origem ao Partido Missão. E veja que maluco, o espírito do Partido Missão é o espírito dos 9 de Curitiba. E o espírito dos 9 de Curitiba, que são desses momentos em que o movimento nasce e renasce e renova sua fé e sua força, é o mesmo espírito daquela rejeição que nós fizemos em 2019 ao bolsonarismo fácil. Ou quando fomos atacados em 2020 com a minha família sendo exposta e no mesmo momento a gente abriu uma live falando que o promotor era um vagabundo. Na hora, na lata. Esse é o movimento que nós criamos. Esse é o movimento que todos tentam acabar, porque nós somos incômodo, nós somos a mosca que pisou na sopa. Nós somos o Brasil que toma consciência de si e avisa, nós temos um caminho e nós vamos partir para a ilusão besta, como é a ilusão do lulismo, como a ilusão do bolsonarismo. E onde nós vamos e trazemos a nossa verdade, e na prática não é a nossa verdade, é a verdade. Mesmo os adversários se curvam. Eu rodei o estado do Paraná, fui bem recebido por rádios das mais diversas, em sua maioria rádios de bolsonaristas. O que eu fiz? Eu não os distratei, não quis provar para eles que eles estavam errados. Nós não temos agora, neste momento, que perder o nosso tempo mostrando para esses eleitores, ou para esses influenciadores, que eles erraram. Essa fase já existiu. Agora nós temos que mostrar que nós somos melhores. E no coração deles, eles sabem disso. No coração de boa parte desses influenciadores, jornalistas, eles sabem que isso é verdade. E aos poucos nós vamos começar a ganhar os corações das pessoas. E esse é o nosso papel. Antigamente, diziam assim, Renan, se você não vai apoiar o Bolsonaro, vai apoiar quem? Nós não tínhamos partido para dizer, nós. Agora nós temos. Agora nós temos um caminho. E não apenas o caminho da rejeição. Agora nós temos o caminho da afirmação. E essa afirmação vai ter que se dar todos os dias com vocês. Eu estava reclamando esses dias numa live que os nossos porta-vozes, que os nossos pré-candidatos não me divulgavam a contento. É para divulgar a porra da minha candidatura, eu falei. Porque ali você está afirmando para os outros não apenas os seus valores, mas você está negando os valores ou a ausência de valores dos seus adversários. E você está negando o caminho fácil que tantos seguiram, que nos usaram e foram embora. E todo dia é um dia de sacrifício para nós. Todo dia é um dia que nós comemos a erva amarga de ter a própria opinião e o próprio caminho. Todo dia é a Páscoa judaica pra gente, em que a gente lembra dos piores momentos. Todo dia. Todo dia nós temos a nossa penitência, a nossa lembrança de que nós vamos construir o nosso caminho e de que nós vamos ser esfaqueados e traídos e que nós veremos pessoas falsas tendo milhões de likes, milhões de views, tendo reconhecimento falso e vão das pessoas que acreditam na mentira. E todo dia a tentação vai aparecer na nossa frente e nós vamos negar essa tentação. Porque isso nos firma como grupo, isso nos firma como líderes. E como líderes de valor, nós nos afirmamos como as pessoas que vão conduzir o nosso país. Esse é o nosso destino. Um país sério é conduzido pelos melhores, e os melhores criam um verdadeiro pacto. Nós somos apenas governados pelos piores. Os piores fazem negócio com o Vorcaro. Os piores estão no escândalo do Mensalão, do Petrolão, do escândalo do INSS. Os piores estão andando por aí de jatinho. Os piores nos governam. E nós rejeitamos eles. E eles nos ignoram. Agora eles já não podem ignorar. E nós subimos nas pesquisas. E nós criamos novos líderes. E esses novos líderes vão ganhar eleições para vereador. Eu vi pessoas aqui que eram apoiadores, pessoas que tiravam foto comigo nos nossos eventos, subindo nesse palco aqui, como candidatos, como candidatas. Eu vi uma moça que, coitada, ela passou por uma doença, uma enfermidade terrível. A gente viveu aquilo com ela.
E hoje ela está aqui como candidata. Isso aqui é novo. Esse é o nosso partido. Essa é a nossa casa. E muitos dos que estão aqui, que são de Curitiba ou da região, poderão ter no partido a casa para ser o seu partido, para você concorrer para vereador, para prefeito, para você ser um assessor parlamentar que vai aprovar um projeto, para você ser um intelectual que vai escrever para a gente, ou para você influenciar no seu trabalho, para você convencer as pessoas. Todos nós teremos no partido uma parte do nosso coração para o convencimento e para chegar nas posições que nós precisamos. Nós vamos chegar lá. Eu não tenho a menor dúvida. É apenas uma questão de tempo. Eu espero que seja já esse ano e eu vou trabalhar mais do que os meus adversários para fazer isso esse ano. Eu teve dia que eu fiz com os rapazes aqui 7 rádios um dia. E depois rodamos de carro. Fomos dormir meia-noite, acordamos 5 da manhã, 7 da manhã tinha rádio de novo, e corre e roda. E vamos fazer isso. Vamos compensar a falta de dinheiro com a abundância de trabalho. E nossas ideias estão certas. Não há lugar que a gente vá, que a gente apresente essas ideias, elas não são melhores. E eu deixo aqui o desafio para os nossos candidatos. Vocês vão vencer. Tão logo vocês apresentem as nossas ideias à sua maneira. Nós temos os melhores projetos e as nossas melhores ideias. Eu fui hoje na Gazeta do Povo, que é um lugar bolsonarista, e eu falei as mesmíssimas ideias que eu falei nas rádios petistas no Rio Grande do Norte. Eu não mudei uma vírgula, eu não mudei uma interpretação. E eu recomendo que vocês façam isso, sejam firmes. E vocês que são militantes, cobrem dos nossos candidatos que eles se mantenham fiéis ao discurso. Porque nós falhamos quando não cobramos um bosta como João Bétega, um anão moral como João Bétega, e deixamos ele fazer o que ele queria. Não, ele tinha um plano. Não, o plano dele era o mesmo de tantos outros. O plano do Bétega era nos trair. O plano da Bétega era se entregar. Aí tá lá unindo a direita, eternamente unindo a direita. Virou, coitado, um personagem coadjuvante do Guilherme Kilter na Câmara dos Vereadores de Curitiba. Triste destino, em que ele abandona o protagonismo difícil para ser o coadjuvante fácil. Ele virou o Robin de um Batman retardado. Nós não nascemos para ser Robin de ninguém, até porque o Bolsonaro, através dos seus cupinchas, propôs isso pra gente ainda em 2015. Se juntem a nós, venham apoiar o mito. É uma grande parceria. Nunca quisemos, nunca seremos, nunca fomos. Se você quer mais vídeos sem filtro, sem enrolação, já se inscreve no canal e deixa o like. E agora temos o nosso próprio destino sendo construído por nós. Vocês foram a segunda casa que nós começamos a crescer. As primeiras ações do Arthur Duval, as aventuras dele em 2016, tomamos porrada aqui em escola ainda em 2016, quando o movimento tinha 1 ano e meio de vida. Quando tivemos eleições aqui no Paraná, quando França aparece, elegemos deputados, vereadores no plural em 2016. O Paraná sempre foi especial para nós. O Paraná é um lugar que nós temos obrigação de fazer deputados no plural, tanto para federal quanto para estadual. Serão os deputados federais e estaduais que vão botar estrada e ferrovia para vocês. Serão os deputados federais e estaduais que pela primeira vez vão lá em Brasília não denunciar a hipocrisia da esquerda. Que é uma profissão. Vocês têm profissionais aqui no estado que estão agora lá em... Não, agora eles não estão mais em Brasília, já voltaram para cá. Mas terça e quarta, o que eles denunciam a hipocrisia da esquerda, olha, é um dos estados mais denunciantes do Brasil. Dito isso, na hora que eles voltam, eles têm que ficar desviando do buraco na estrada para voltar para a base deles para fazer campanha. Triste destino de um estado que é rico, trabalhador, mas que cai em lorota de político vagabundo. Vocês vão resolver essa terceira parte. Porque o futuro de vocês está muito próximo de ser glorioso. O futuro do Brasil, para ser glorioso, a gente vai ter que recuperar a glória de vários lugares que estão muito distantes da glória. Como é que eu recupero a glória do Amapá? Agora o Paraná, vocês estão próximos. Vai dar certo. Vamos conseguir. E vocês têm um time, eu vou colocar aqui. O time está pronto. O time é fenomenal. O time é leal. Vocês têm um time dos 9 de Curitiba. Você tem um dos fundadores do MBL aqui. Você tem uma militância incrível. Vocês têm as ferramentas para que o Paraná seja, vejam só o que eu vou falar, o principal estado do movimento em termos proporcionais saindo dessa eleição. Está na mão de vocês.
E eu não exijo nada menos do que isso. Nada menos do que isso. O nosso eleitor já existe aqui no estado, a nossa causa já existe, os nossos valores ressoam. Fomos em Cascavel que diziam ser impossível crescer. Só tem bolsonarista lá. Gigantesco o evento em Cascavel. Tá acontecendo algo. Rodamos pelo centro de Curitiba, eu tava falando com o Pedro. Vamos lá entrevistar as pessoas. Não tinha um bolsonarista. Falei, não, vamos falar com um tiozão. Encontramos um tiozão. Não, sou de direita, mas vou ver ainda em quem eu vou votar. A gente não vai dar nem o Paraná, nem Santa Catarina entregue para esses caras, para esse Flávio Bolsonaro, que acham que são donos das consciências das pessoas. Eles não são donos das consciências das pessoas. Nem da própria consciência eles são donos, porque se fossem, não estavam seguindo um cara, o Flávio Bolsonaro, que fala para os outros que enfrentam o STF, mas que está sabotando a CPMI contra o Alexandre de Moraes e contra o Dias Toffoli, que foi isso que ele fez essa semana. Esse fraco que não tem consciência de si e que não tem nem verdade no que fala, esse fraco diz que controla a consciência das pessoas no sul do Brasil. Vagabundo! Vou mostrar pra ele que ele é um merda. Por isso que ele vai fugir da gente de todos os momentos. Mas ele não terá como fugir dos debates. Assim como o Lula. Não haverá como fugir. Nós somos um pesadelo pro bolsonarismo, porque o bolsonarismo o tempo todo nos vê. Como já assistiram aquele filme O Homem da Máscara de Ferro? Em que o irmão aprisiona o outro porque o outro deveria ser o rei. E aí ele mente sobre o irmão e eles botam uma máscara na cara dele e escondem ele numa cela para que as pessoas nunca saibam que ele é um rei ilegítimo. Pois bem, é isso que o bolsonarismo faz conosco. Inclusive tentou nos prender, mas a máscara ele colocou. Traidores, comunistas, cuidado com eles, porque eles são os falsários. E a partir do momento que a gente vai se apresentar e tirar a máscara que eles nos colocaram na televisão, não vai ter como eles continuarem com a farsa. E com o PT também nos teme, porque eles sabem que nós fomos os únicos, durante o impeachment da Dilma e a prisão do Lula, que derrotou eles nas ruas, nos tribunais e no parlamento. E nós vamos fazer isso novamente. Nós vamos derrotar o PT, e derrotar o PT esse ano significa dar fim a esse partido maldito e ao projeto de poder do Lula. E meu Deus, se vocês não têm essa ambição, esqueçam viver. É um ano incrível e eu quero vencer junto com vocês. Muito obrigado a todos. Tamo junto.